Saudações, 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 galera. Beleza? Bom, então, dando continuidade aos nossos assuntos, e esse será o assunto da prova. Hoje a gente vai debater a teoria do conhecimento na Idade Moderna, o racionalismo e o empirismo. Tranquilo? Então, vamos adiante. Bom, primeiro ponto é que vocês precisam pensar que quando a gente fala em idade moderna, a gente naturalmente precisa entender o contexto de surgimento desse novo modelo, desse novo tempo histórico. E aí a gente precisa necessariamente retornar um pouco para o fim da Idade Média. Lembrando que no fim da Idade Média nós tínhamos o movimento escolástico, que tinha como principal pensador Tomás de Aquino. Tomás de Aquino constrói toda uma base teológica, constrói uma filosofia que dialoga profundamente com a fé religiosa. Então, todo conhecimento produzido na Idade Média tem uma aproximação muito grande com a ideia de fé, com a ideia de religiosidade. Quando a gente tem o nascimento da Idade Moderna e alguns eventos marcam o surgimento dessa nova idade, desse novo tempo histórico, a gente tem alterações significativas dentro da sociedade. Quais são, então, esses eventos que a gente pode configurar, que a gente pode aceitar como parte dessa mudança da Idade Média para a Idade Moderna? Bom, a Reforma Protestante é um desses eventos que acontecem na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. O renascimento cultural, que nasce lá na Itália, mas acaba se expandindo para outros territórios, é um evento que marca o nascimento da Idade Moderna. As grandes navegações que descobriram tanto a América quanto a América Latina quanto o Brasil, e aí por Espanha em 1492 e depois o Brasil em 1500 por Portugal, esses são eventos que estão inseridos no contexto de nascimento da Idade Moderna. Mas não são só esses eventos de cunho econômico, social ou político que nascem ou que criam o espaço de nascimento da chamada Idade Moderna. O que nós temos como marcante dentro da Idade Moderna é principalmente a transição, ou seja, a mudança na forma de pensar. Então, a Idade Moderna tem como marco a mudança na perspectiva de como as pessoas pensavam suas próprias realidades. Se antes nós tínhamos a ideia de pensar toda a explicação da realidade a partir da fé, a partir das revelações divinas, a partir de uma interferência direta de Deus, com seus desígnios, com suas revelações a pessoas escolhidas, na Idade Moderna a gente passa a ter um conhecimento, primeiro, que questiona os valores religiosos e, segundo, que não aceita essas verdades divinas. As verdades que são construídas no modelo da Idade Moderna são verdades amparadas pela razão. Ou seja, a razão é, sem sombra de dúvida, a pedra de toque, o norte para onde os indivíduos caminham na construção de uma verdade segura. Então, a Idade Moderna vai lançar questionamentos profundos sobre o conhecimento que foi construído, tendo como base o conhecimento religioso, as verdades reveladas pela fé. E aí, um dos sujeitos que dão uma contribuição muito significativa para a construção do pensamento moderno é, sem sombra de dúvida, Galileu Galilei. Antes de Galileu, um sujeito chamado Nicolau Copérnico havia dito que o geocentrismo
proposto por Ptolomeu e por Aristóteles era um equívoco. O que dizia o geocentrismo? O geocentrismo dizia que a Terra estava no centro do universo e todos os outros astros do universo giravam em torno da Terra. Essa teoria geocêntrica, ela era extremamente agradável à Igreja Católica. Por quê? Porque na medida em que a Igreja Católica via os seres humanos como feitos à imagem e semelhança do próprio Deus, era extremamente natural que, se nós formos feitos à imagem e semelhança de Deus, o lugar que nós estamos no universo deve ser o centro desse universo. Então, ter a Terra como centro desse universo era extremamente bem-vindo para uma teoria religiosa. Logo, essa teoria geocêntrica defendida por Ptolomeu e por Aristóteles vai então perdurar por séculos. Até que Nicolau Copérnico começa a fazer observações do que mais tarde a gente vai chamar de conhecimento científico e perceber que não é a Terra que está no centro do universo, mas é o Sol. E que todos os outros planetas, todos os outros elementos presentes no universo giram em torno do Sol e não da Terra. Óbvio que quando ele defende esse ponto de vista, ele já está no final da vida, não há tempo da igreja tomar conhecimento desses eventos e puni-lo por discordar tão veementemente do que ela defendia. Um outro sujeito que o livro de vocês não aborda, que é o Giordano Bruno. Giordano Bruno vai pegar essas teorias do Nicolau Copérnico e vai ampliá-las. Só que ele defende, e como ele era jovem, essas defesas que ele faz chegam ao conhecimento da Igreja Católica, que o convida a negar todos esses conhecimentos em praça pública, ou ele seria queimado na fogueira. Ele se recusa a negar, a não concordar com o que ele tinha produzido, então ele é queimado em praça pública, numa fogueira, como herege, como aquele que pensa diferente do que a igreja defende. Mais tarde, Galileu Galilei faz um gesto simples. Ele pega um telescópio e aponta para o céu. Olha que coisa interessante. Ele pegou um telescópio que normalmente as pessoas apontavam para frente ou para baixo e ele inverte, aponta para o céu. Ao apontar o telescópio para o céu e perceber as crateras presentes na Lua, as manchas solares, a desarmonia do universo, ele começa a refletir e ele transforma a capacidade de conhecer do homem. Por que ele transforma? Porque se antes a gente recebia uma verdade e acreditava nessa verdade porque vinha com isso a crença de que ela era derivada de uma figura divina, de Deus, agora ele pôde criar uma hipótese, ou seja, supor que exista algo, mas ao erguer o telescópio para o céu, ele foi capaz de constatar de forma prática, de forma empírica, o que ele tinha levantado como hipótese. E aí ele começa a perceber que de fato o Sol é o centro do universo, que de fato os outros planetas giram em torno do Sol. E aí ele cria, de certa forma, o que hoje nós chamamos de método científico, que é a comprovação através de instrumentos e de práticas de uma hipótese que antes era teórica. É com Galileu Galilei, então, que surge o que chamamos de método científico. E é nesse contexto também que, para a ciência, passa a valer o ver para crer. A ciência não acredita em hipóteses que não possam ser comprovadas. A ciência é um conhecimento que precisa ser verificado através de experiências, através de práticas. E aí a gente pega esse nascimento da ciência e obrigatoriamente precisa contextualizá-lo onde? No século XVII. Porque é exatamente no século XVII que nós temos então um modelo de ciência que vai utilizar instrumentos para validar verdades.
E aí cabe uma ressalva aqui. Prestem atenção, senão vocês acabam perdendo o fio da meada, ou seja, a linha do meu raciocínio. A ciência, ela não cria verdades absolutas. Diferente da fé, que defende o que a gente já estudou como dogmas, como verdades absolutas, eternas, a ciência não constrói verdades absolutas. A ciência constrói verdades temporais, verdades que podem ser questionadas ou podem ser ampliadas. Logo, o conhecimento científico nada mais é do que um conhecimento inacabado, um conhecimento em permanente transformação. Por quê? Porque os indivíduos estão sempre aptos a ampliar aquele conhecimento que eles haviam construído anteriormente. Tá claro até aqui? Lembrando, se não estiver completamente claro e você tiver alguma dúvida, anota no caderno e na próxima live tira dúvidas, vocês podem esclarecer todos esses modelos. Tranquilo? Bom, dentro desse contexto de surgimento da teoria do conhecimento na modernidade, duas correntes filosóficas surgem com muita potência, com muita força. E são elas o empirismo e o racionalismo. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque na prova anterior caiu uma questão sobre empirismo e racionalismo, mas como eu não tinha dado esse assunto, foi um erro de digitação, eu vou pontuar aquela questão, vou cancelá-la e pontuar para todos os indivíduos que fizeram a prova. Então fiquem tranquilos com relação a isso. Bom, quando a gente pensa em empirismo, a gente primeiro precisa entender o significado da palavra empirismo. Empirismo deriva da palavra grega empiria. O que quer dizer empiria em grego? Experiência. Nada mais do que isso. Experiência, prática, execução prática. Tudo isso seriam traduções livres da ideia de empiria. Então, para os filósofos empiristas, eles acreditam que todo conhecimento é fruto de uma experiência. Te dou um exemplo prático para você pensar com mais facilidade. Sabe quando uma criança põe o dedo na tomada e toma um choque? Ao colocar o dedo na tomada, ela está realizando uma experiência. Ao tomar o choque, ela adquiriu o conhecimento através da experiência de colocar o dedo na tomada. Então, a partir de agora, ela sabe que tomadas dão um choque e que provocam dor. De que forma ela conheceu isso, ou de que forma ela adquiriu esse conhecimento? Através da experiência. E aí, provavelmente, ela não vai mais colocar o dedo naquela tomada para não tomar choque. Só que os empiristas diziam que esse conhecimento sensível, ou seja, através dos 5 sentidos, tato, paladar, olfato, audição, visão, esse é um conhecimento simples. De que forma a gente torna esse conhecimento mais complexo? Na medida em que a gente vai refletir sobre ele. De que maneira? Se uma criança apenas toma um choque numa tomada, ela aprende que aquela tomada dá choque. Mas se ela não parar para refletir, ela vai achar que só aquela tomada dá choque. Então ela precisaria tomar choque em todas as outras tomadas existentes para passar a saber que todas as tomadas dão choque. O que evita que ela faça isso é que, a partir do choque que ela vivenciou naquela experiência inicial, ela vai ser capaz de refletir: caramba, o que provocou o choque? Ah, uma corrente elétrica que está ligada àquele tipo de saída que é uma tomada. Então, todas as saídas, ou seja, todas as tomadas, dão um choque. Então, eu devo me manter distante de todas as tomadas para evitar essa corrente elétrica. Percebam que é uma reflexão sobre a experiência que vai gerar um conhecimento aprofundado sobre aquela experiência. Mas os empiristas acreditam e defendem que todo conhecimento que nós temos em nossa mente foi, em alguma medida, fruto das experiências que nós fomos capazes de construir ao longo da nossa trajetória. Entre os empiristas mais destacados, ou seja, os filósofos que
colaboraram para o desenvolvimento das teorias empiristas, se destacam nomes como do inglês John Locke, do David Hume, do George Berkeley, do Francis Bacon e do Thomas Hobbes. Todos esses pensadores são empiristas modernos, são homens que buscaram o conhecimento prático, foram cientistas, foram médicos e colaboraram de forma muito definitiva para a construção das teorias empiristas. Mas o que estava do outro lado da régua? O que estava do outro lado dessa teoria do conhecimento, fazendo oposição ao empirismo? Que é exatamente o que nós vamos estudar agora, que é nada mais nada menos do que o racionalismo filosófico. Então, se de um lado nós tínhamos as teorias empiristas, do outro lado nós temos o racionalismo filosófico. E vocês vão entender agora em detalhes como as teorias racionalistas surgem e como elas se consolidam na produção da ideia de como nós, seres humanos, produzimos conhecimento. Vamos ao racionalismo, então? Então, adiante. Bom, primeiro ponto é que vocês precisam entender que o racionalismo ele não surge na modernidade como o empirismo. O racionalismo pode ser tranquilamente marcado na história clássica antiga, com um pensador em particular. O pensador que vocês estudaram quando estavam estudando teoria do conhecimento na antiguidade. Quem é ele? Platão. Platão é o primeiro sujeito a formular teorias racionalistas. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente estava discutindo Platão, vocês lembram que eu falei sobre uma teoria das reminiscências. O que é reminiscências vindo do grego? Reminiscência do grego quer dizer memória, aquele que lembra. Então, quando a gente para refletir sobre memória, sobre reminiscências, Platão está argumentando que nós já vivemos num outro momento histórico, nós já vivemos num outro tempo e que, ao morrermos, a gente perde parte dessas memórias. Mas ao reencarnarmos, a gente tem duas opções. A gente tem a opção de viver uma vida afortunada, uma vida rica, uma vida próspera, e aí nós somos obrigados a beber muita água do que ele chama de rio do esquecimento. E a outra possibilidade é abraçarmos uma vida de conhecimento, uma vida de produção intelectual. E aí a gente não é obrigado a tomar muita água desse rio do esquecimento. Daí, o que os grandes pensadores têm são recordações de uma outra vida, o que ele vai chamar de ideias inatas. Lembrando que o termo inato significa aquilo que nasce com você. Então, toda a produção do conhecimento humano estaria vinculado para Platão à ideia de que nós recordamos coisas que nós já sabemos. Então, todo conhecimento se dá exclusivamente como uma operação mental, sem a necessidade da experiência, como defendiam os empiristas. Óbvio que dentro do contexto da modernidade nós vamos ter outros pensadores que vão aprofundar essa teoria platônica. A gente tem o holandês Baruch Spinoza, nós temos Leibniz, nós temos René Descartes. Todos esses sujeitos vão aprofundar essas teorias racionalistas e vão, óbvio, criar teorias mais densas e mais próximas da nossa realidade, que sustentam o fundamento, ou seja, a validade da existência do racionalismo. Mas, enquanto teoria da modernidade, nós temos essas duas correntes filosóficas, racionalismo e empirismo. E provavelmente eu imagino que vocês devam estar se perguntando, Theo, qual é então a mais próxima da realidade? Qual é a ideal? E aí eu vou provocá-los dizendo o seguinte, nenhuma das duas.
Vocês irão aprofundar essa discussão sobre racionalismo e empirismo no segundo ano do ensino médio e vão perceber que essas teorias são importantíssimas. Por quê? Porque um outro pensador que eu apresentarei em breve para vocês, de nome Immanuel Kant, a partir de um aprofundamento dessas duas teorias, ele vai descobrir que elas não são antagônicas, que elas não são contrárias entre si, que pelo contrário, elas são complementares. Elas se apoiam e se associam no desenvolvimento do que o Kant vai chamar de criticismo kantiano. Mas óbvio, essa é uma teoria muito mais profunda, um pouco mais difícil e que vocês terão acesso lá no ensino médio, no segundo ano. Por hora, vocês precisam apenas entender tudo isso que eu apresentei para vocês. Então eu os convido a, primeiro, dar uma lida no capítulo 14 sobre a teoria do conhecimento na Idade Moderna, o racionalismo e o empirismo. Anota as partes importantes dos conceitos apresentados. Assista a aula mais de uma vez. Dê uma estudada, porque eu vou cobrar na prova apenas o conteúdo desse capítulo. Talvez, se precisar, eu coloque uma ou duas questões do capítulo anterior. Teoria do conhecimento na Idade Média, mas provavelmente a prova será exclusivamente sobre esse capítulo. Então eu desejo que você estude e que você seja capaz de fechar essa prova. No mais, eu fico por aqui, deixo um forte abraço e um tchau, tchau. Valeu, galera!